Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Passaram-se as 9 pragas e o faraó bem resistia, mas o poder de Deus aumentava enquanto o dele se enfraquecia, e só restava uma praga para desfazer sua tirania. Mas antes da última praga, que traria destruição, Deus chamou a Moisés e o seu mano Arão, dando aos tais as diretrizes já para a próxima missão. Deus disse que cada homem deveria então separar um cordeiro ou um cabrito para a família de seu lar, mas se essa fosse pequena, com outra deveria partilhar. Seria macho de 1 ano este animal separado e sem defeito algum para poder ser guardado, fosse cordeiro ou cabrito, isso seria observado. No primeiro mês do ano, a partir do 10º dia, o animal é escolhido com toda essa serventia, mas só no dia 14 é que o sacrificaria. E este seria morto por toda a comunidade, à hora do pôr do sol, já com pouca claridade, cujo seu próprio sangue teria boa finalidade. Nas laterais e nas vigas das portas de cada lar, uma porção desse sangue cada homem deve passar, na mesma casa onde ele ao animal venha matar. Sua carne seria assada para poder ser comida, e de maneira nenhuma deveria ser cozida, nem tampouco crua para esta ser deglutida. Junto com ervas amargas e ao pão sem fermento, a carne seria comida com os citados alimentos, mas não podia haver sobras, portanto sem racionamentos. E caso pela manhã a carne viesse a sobrar, Deus então determina que queime o que restar, e assim estariam prontos para o Egito deixar. Com o cinto no lugar e de cajado na mão, estando a sandália nos pés, deixariam essa nação, que levou o povo hebreu a viver na servidão. Deus ainda recomendou que comesse apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor Onipotente, aquele que está perto, pois também é imanente. Naquela mesma noite, Deus disse que passaria sobre todo o Egito e só então mataria ao que fosse o primogênito que nesse país vivia. Fosse homem ou animal, Deus disse que destruiria, e aos deuses do Egito o juízo executaria, porque ele é o Senhor e ao seu povo remiria. O sangue dos animais, Deus disse que então será para as casas dos hebreus e assim bem indicar, pois vendo ele o sangue, a Israel não atingirá. Deus disse que esse dia seria de comemoração e que ele e seus descendentes fizessem esta celebração como festa ao Senhor por toda a perpetuação, e que durante 7 dias eles comessem do pão sem esse estar fermentado. Foi essa a recomendação, e se alguém isso infligisse, morreria por transgressão. Terminando Deus de falar com Moisés e com Arão, agora ele chama os líderes dos hebreus à reunião, explicando toda a Páscoa, bem como a sua comemoração. Moisés falou do cordeiro que seria sacrificado e da maneira como o sangue com os sopros será passado nas vigas e laterais que cada porta tem ao lado. Orientou que cada hebreu deveria permanecer em casa na noite da Páscoa até a hora do amanhecer, pois passará Deus pela terra com os egípcios a bater. Assim o sangue do cordeiro o Senhor Deus ali verá, quando sobre aquelas portas ele tiver que passar, de modo que o destruidor, seu primogênito, não matará. Lembrou que tais instruções devem ser bem permanentes, não só para aquele povo, mas para os seus descendentes. Assim o Senhor demonstra querer os seus filhos contentes. E quando os filhos dos hebreus lhe pedissem instrução sobre o porquê da cerimônia e de suas comemorações, dissesse então a eles as seguintes explicações. É o sacrifício da Páscoa, porque o Senhor passou sobre nossas próprias casas e o povo hebreu poupou, mas abateu os egípcios, de modo que os matou. Assim que Moisés cessou de dar esta explicação, o povo hebreu curvou-se ao Senhor em adoração, e depois foram e fizeram como disseram Moisés e Arão. Então, já sendo meia-noite, o poderoso Deus passou, e todos aqueles primogênitos dos egípcios ele matou, mas aos filhos dos hebreus, a todos o Senhor poupou. Morreu o filho do faraó, que de seu trono era herdeiro, e até o filho mais velho de seu simples prisioneiro, como todas as primeiras crias do seu gado por inteiro. Quando naquela meia-noite os egípcios se levantaram, e vendo ali os seus mortos, todos eles bem prantearam, pois não havia uma só casa que por um morto não choraram. Então naquela mesma noite o faraó mandou chamar tanto Moisés quanto Arão para com eles conversar acerca da liberdade que o povo hebreu iria dar.
Do meio do meu povo, saiam vocês imediatamente, vão preste culto ao Senhor como pediram anteriormente. Foi o que disse a ambos o faraó irreverente. Daí a todos os hebreus os egípcios pressionavam para deixar o seu país, pois temendo a morte falavam, todos nós morreremos, e tal saída apressavam. A massa de pão sem fermento nos ombros hebreus carregaram, dentro das amassadeiras que nas roupas embrulharam, assim fizeram os hebreus, que a Moisés não objetaram. O Senhor fez que os egípcios tivessem boa vontade, de modo que para Israel deram em grande quantidade objetos de prata e ouro e roupas de qualidade. Quando um hebreu pedia algo, o egípcio era afável, dando o que lhe pedira de modo bem agradável, pois o Senhor lhe concedeu uma disposição favorável. Com isso, os israelitas daquela terra se retiraram, indo a Ramsés e a Sucote, por isso tanto esperaram, ao longo de 4 séculos que no Egito trabalharam. Saiu de lá tanta gente como jamais alguém viu, pois só o número dos homens era de 600 mil, além de mulher e crianças que o censo não conferiu. Mas junto com Israel e uma grande multidão de variados estrangeiros que acompanharam a nação, além de bois e de ovelhas e de cabras uma porção. Com a massa do Egito fizeram pão sem fermento, pois sendo dali expulsos daquela nação de tormento, não tiveram tempo hábil para fazer seu alimento. Nos 430 anos o tempo se completou, quando em vigília à noite sobre o Egito Deus passou, para remir a Israel o povo que ele preservou. E do modo como Deus em vigília veio ficar, assim da mesma maneira o povo hebreu deve passar, somente com o intuito de ao Senhor Deus honrar. O Senhor disse a Moisés e ao seu mano Arão que nenhum estrangeiro deve ter participação na cerimônia da Páscoa, por não pertencer à nação. Poderia comer da Páscoa todo o escravo comprado, mas somente só depois de esse ser circuncidado, e jamais a comeria o temporário ou contratado. Nenhum pedaço de carne para fora seria levado, tampouco um pedaço de osso poderia ser quebrado. Assim todo o povo hebreu a Páscoa estava convocado. Já o estrangeiro residente que veio com eles morar, e que na Páscoa do Senhor assim quisesse participar, todos os do sexo masculino teriam que se circuncidar. Só assim sua família poderia bem celebrar, já que nenhum circunciso poderá dela participar, pois ao nato e ao estrangeiro a mesma lei se aplicará. Fizeram os israelitas como Deus tinha ordenado, por isso no mesmo dia o povo de lá fora tirado, segundo as suas divisões, de modo bem organizado. Enquanto Israel deixava o Egito e sua opressão, Moisés recomendou ao povo que fizesse a comemoração, sempre nesse mesmo dia, pois Deus tirou-lhe da escravidão. Lembrou ainda ao povo hebreu para esse então separar todos os primogênitos machos quando em Canaã entrar, fosse esse dos rebanhos ou filhos do próprio lar. Contudo, o primogênito ao Senhor Deus pertencia, mas se quisesse resgatá-lo, bem até que poderia, resgatando com um cordeiro toda a primeira cria. Saindo os hebreus do Egito, pois Faraó assim deixou, pelo caminho dos filisteus Deus ao povo não guiou, embora a rota sendo curta, Israel por lá não passou. Pois Deus sabia que o povo poderia retroceder, caso visse a guerra e assim se arrepender, e voltar para o Egito, o lugar de tanto sofrer. E assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo aquele caminho que para ele era o certo, que levava ao Mar Vermelho, estando ele ali por perto. Todos os ossos de José, Moisés mandou transportar, pois este, quando em vida, fez Israel até jurar que levaria a sua ossada, não a deixando por lá. Em auxílio de Moisés, em auxílio de vocês, Deus certamente virá. Levem daqui os seus ossos, disse o Senhor, disse o servo exemplar, o fiel e bom Moisés, antes que fosse descansar. Partiram os hebreus de Sucote e em Etã ali chegaram, onde pela primeira vez no deserto acamparam, talvez um ponto estratégico, ou por cansados pararam. E durante o transcurso da caminhada do dia, o Senhor ia à frente numa nuvem como guia, tendo a forma de coluna, de sol a Israel protegia. E quando chegava a noite, outra coluna Deus mandava, e esta sendo de fogo o caminho iluminava, portanto a cada coluna do povo não se afastava. Mas ao rumo da caminhada, Deus resolve então mudar, por isso chamando Moisés veio a ele determinar que acampasse em Pierote, entre Migdol e o mar. E de fonte de Baal-Zefon ficava o povo acampado, bem junto à beira do mar, por Deus isso foi mandado, para que o faraó pensasse que o povo estava desnorteado. O Senhor disse a Moisés que endureceria o coração do faraó do Egito para sair em perseguição, mas Deus seria glorificado, e isso os egípcios saberão.
Moisés transmitiu a ordem que foi dada por Deus, e assim bem fizeram todos aqueles hebreus, obedecendo ao Senhor e seguindo os conselhos seus. Da fuga do povo hebreu, a Faraó bem lhe contaram. Então ele e seus conselheiros de ideia logo mudaram. O que foi isso que fizemos? Assim todos perguntaram. Pela perda dos escravos, o Faraó bem se irritou, e aprontar sua carruagem no instante ele mandou, e também o seu exército ao encalço deles levou. Os 600 carros de guerra que no Egito existia, cada um com um oficial o seu comando exercia. Era uma tropa bem ligeira e uma boa cavalaria. Pois enquanto os israelitas marchavam triunfantemente, o seu Deus endureceu o coração desse regente, para sair já ao encalço dessa tão sofrível gente. Assim os carros de guerra, o Faraó à frente ia, levando os seus cavaleiros e toda a sua infantaria, para sair em perseguição ao povo escravo que fugia. Conduzindo as suas tropas numa carreira alucinada, alcançaram a gente hebreia que estava acampada, lá perto de Piairote, à beira-mar do mar estacionada. E quando os israelitas, os egípcios avistaram, eles bem aterrorizados ao Senhor ali clamaram, porque viam que os egípcios contra eles já marcharam. Eles disseram a Moisés que os tinha liderado, foi por falta de túmulos que no Egito tem ficado, que você nos trouxe a morte nesse lugar desabitado? O que você fez conosco, tirando-os então de lá? Pois te dizemos no Egito, deixe-nos em paz ficar. É melhor sermos escravos que no deserto nos matar. Essa aflição dos hebreus, Moisés quis apaziguar. Fiquem firmes e vejam o livramento que Deus trará, pois os egípcios que veem não irão mais contemplar. Então somente acalme-se, por vocês Deus lutará. E assim Moisés procura o povo hebreu tranquilizar. Não era tarefa fácil toda essa gente liderar. Mas o Senhor disse a Moisés naquele exato instante: porque tu clamas a mim, mande que sigam avante. Daí manda Moisés erguer a sua vara triunfante. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre este mar, e as águas se dividirão, pois o mar em terra seca os hebreus atravessarão. Deus disse mais a Moisés, o condutor da nação, que iria endurecer dos egípcios o coração, para que esse logo saísse em pronta perseguição. Pois o exército do Faraó seria então derrotado. Saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado, disse ali o grande Deus, o que merece ser louvado. Então o anjo do Senhor, que ia à frente de Israel, posicionou-se à retaguarda para ter outro papel, ficando ali atrás deles, aguardando o ordem dos céus. Também a coluna de nuvem, a que guiava Israel, saiu dali da frente deles pelo desígnio do Deus fiel, ficando atrás do povo hebreu, à frente do Egito cruel. À noite para Israel, a nuvem trouxe clarão, mas para o exército egípcio ela trouxe escuridão, de modo que os egípcios não tinham aproximação. Moisés estendendo a mão, Deus o mar logo afastou, e este em terra seca logo se tornou, com forte vento oriental que a noite toda soprou. Com as águas divididas, Israel pôs-se a atravessar, já que a terra estava seca pelo caminho do mar, pois duas paredes de água o soberano quis formar. Ao perceber Israel o mar vermelho atravessar, os egípcios com seus carros vão até o meio do mar, porém eles não sabiam o que Deus quis lá aprontar. Pois no fim da madrugada, em alta elevação, sob a coluna do fogo estava Deus o campeão, vendo o exército dos egípcios para pô-los em confusão. Fez que a roda dos carros começasse a se soltar, trazendo assim dificuldade para os egípcios caminhar, os quais, não tendo outro recurso, começaram logo a gritar: vamos fugir dos israelitas, pois o Senhor está lutando contra o povo egípcio, disseram eles bradando, vendo que o Deus de Israel não estava ali brincando. O seu Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem para os egípcios afogar. Então Moisés obedeceu e o mar voltou ao seu lugar. Os egípcios, amedrontados com essa tal situação, foram de encontro às águas que vinham em sua direção, e Deus os lançou no mar pelo poder de sua mão. As muitas águas encobriram todos os carros do Faraó, e também os seus cavaleiros, não escapou vivo um só, pois a Israel perseguindo, os egípcios levaram a pior. Porém o mar vermelho os hebreus atravessaram, e depois em terra seca todos eles ali pisaram, e nem sequer as suas vestes por um pouco se molharam. Pois tendo Deus uma justiça veraz, extrema e perfeita, fez duas paredes de água à esquerda e à direita, sendo perfeito o engenheiro que não faz obra mal feita. E assim naquela noite a Israel Deus salvou,
do forte exército egípcio que morto na praia ficou, e o povo viu o poder do Deus que o preservou. Israel temeu a Deus e pôs nele a confiança, como também Moisés, que estava na liderança de conduzir aquele povo à terra de sua herança. Moisés entoou um cântico de profunda exaltação: o Senhor é minha força e também a minha canção, e ainda disse mais: Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e a Ele louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. Dizia Moisés em júbilo, o servo do grande rei. Também um grupo de mulheres, lideradas por Miriam, a qual era profetisa, que de Arão era irmã, saiu com alguns instrumentos, cantando naquela manhã. Canta então o Senhor, pois gloriosamente triunfou. Do cavalo e o cavaleiro no mar ele lançou. Assim ela saiu dançando e o grupo a acompanhou. Aqui encerra a história da travessia do mar, onde o Senhor Deus demonstra que seu poder é sem par. E assim estou satisfeito, pois por essa história narrar, eu digo amém.